Indicação número 57/2014. Excelentíssimo senhor Enício Ferreira, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, satisfeitas as formalidades regimentais, indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que uma obra ou via pública seja denominada com o nome de João Fornel. Filhos de italianos, Pedro Fornel e Helena de Bianchi. João Fornel nasceu em 10 de julho de 1901 na fazenda Araci, município de Cravinhos, estado de São Paulo. Era o terceiro de uma prole de 11 irmãos. Nos primeiros meses de vida, foi acometido pelo tracoma, que então era uma ameaça à população daquela localidade. Por causa disso, mudou-se com a família para São Joaquim da Barra, mas a doença deixou sequelas que o levaram a 5 cirurgias. Mesmo assim, teve deficiência visual a vida inteira. Ainda pequeno, veio para o município de Ipuã, onde os pais eram colonos e ele ajudava-os desde menino nos cafezais. Alfabetizou-se na adolescência juntamente com os irmãos mais velhos e os mais novos em idade escolar. Alfabetizou-se em 2 semanas com um professor particular que andava pelas fazendas ensinando a ler, escrever e efetuar os cálculos matemáticos fundamentais. Apesar das vistas fracas e da efêmera duração do curso, aprendeu algo mais que a escrita de palavras avulsas e as 4 operações matemáticas, pois conseguia escrever pequenos textos ou qualquer coisa que lhe ditassem. Sabia calcular juros e porcentagens. Também realizava serviço de agrimensura em áreas rurais, media, demarcava e calculava em alqueires e litros o tamanho de cada superfície. Em meados dos anos 20, a família comprou parcialmente a prazo a fazenda Boa Vista, onde passaram a viver. Nessa propriedade plantavam cereais e mantinham algumas pastagens. Também plantavam canas e produziam açúcar, usando do engenho adquirido para esse fim. João era operador das fornalhas, da fervura e da cristalização. Nessa época, obrigou-se a vender 60% da gleba. Restaram-lhe apenas 28 alqueires. Aos 34 anos de idade, João casou-se com Helena Martins. Dessa união nasceram 8 filhos. Nessa ocasião, ele já não tinha mais o pai. E é o remanescente da gleba, ora chamada de Sítio Boa Vista. Achava-se dividido aos 11 irmãos que venderam, uns aos outros, as suas frações. E quem vendeu foi cuidar da vida fora da propriedade. João vendeu sua parte e voltou à condição de colono, nas fazendas de café. No entanto, após 12 anos de casado, voltou a viver no sítio essa altura pertencia ao irmão Carlos. No sítio, João era lavrador arrendatário, plantava arroz, feijão, milho e um pequeno canavial para abastecer um novo engenho instalado na propriedade. Desta vez para fazer rapaduras, cuja produção era consumida em toda Ipuã e na cidade de Guaíra. O trabalho não era muito. Ele contratava camaradas para ajudá-lo, tanto no engenho como nas lavouras. Em 1963, João mudou-se para sua chácara de 4 alqueires e meio, localizada no bairro Santa Cruz, nesta cidade de Ipuã. Pequena a propriedade, ele continuou plantando roças nas terras do irmão Carlos e de outros proprietários rurais. Na chácara também instalou-se um engenho para moer canas, mas agora a produção de melados e rapaduras eram reduzidas, face ao minguado número de consumidores, pois a população do município, no embalo do êxodo rural, adquiria novos hábitos e já não se interessava por tais produtos. João aposentou-se pelo Fundo Rural aos 72 anos e ficou viúvo aos 73 anos. Tempos depois arrendou a serra da chácara, reservando para si apenas uma área para o plantio de mandioca, onde mantinha um pomar e algumas dezenas de cafeeiros. Chão que ele cuidou com as próprias mãos até seus últimos dias de vida.
Faleceu em 11 de julho de 1990, aos 89 anos. Deixou, além dos 8 filhos, 25 netos e 5 bisnetos. Plenário vereador Tofino E. Marcos, 4 de agosto de 2014. Cláudio Luiz Ferreira de Souza, vereador. Será encaminhada a indicação número 57/14, solicitado pelo vereador Claudinho. Mais uma vez. Indicação número 58/2014. Excelentíssimo senhor Enício Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Ipuã. Senhor presidente, satisfeitas as formalidades regimentais, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que uma obra ou uma via pública seja denominada com o nome de Helena Martins Fornels, filha de José Dias Martins e Carolina Rosa de Oliveira. Helena Martins nasceu em 28 de setembro de 1915 na Fazenda São Pedro, município de São Joaquim da Barra, estado de São Paulo. Era a segunda de uma prole de 9 irmãos. Passou a infância na fazenda pertencente aos avós e outros familiares. Tanta gente numa única gleba. Eles venderam a propriedade e cada qual tomou seu destino. Tempo em que Helena, ainda menina, veio com sua família para este município de Ipuã, quando se tornaram colonos nas lavouras de café. Aos 20 anos de idade, Helena se casou com João Fornel e continuou colono das fazendas cafeeiras. Desta, feita na companhia do marido, casada passou a chamar-se Helena Martins Fornel. Desse casamento nasceram 8 filhos. Aos 27 anos, ela perdeu o pai e aí teve que se desdobrar no trabalho para ajudar a mãe, viúva e 4 irmãos pequenos. Tanto pior é que, dentre os grandes 2, eram doentes. Após 12 anos de casada, Helena passou a viver no sítio Boa Vista do cunhado Carlos Fornel, onde ela e sua família não deixaram de ser colonos. Agora eram lavradores arrendatários, plantavam arroz, feijão, milho e um pequeno canavial para abastecer o engenho instalado na propriedade, para a moagem de cana. Fabricavam rapaduras, cuja produção era consumida em toda a Ipuã e na cidade de Guaíra. Contratavam camaradas para ajudar nos serviços, tanto no engenho como nas lavouras. Por causa disso, além de cuidar da casa com o marido e os filhos, Helena tinha que atender aos peões quanto às refeições e a lavação de roupas. Era também a costureira da família e atendente à freguesia da produção rapadureira. Sua condição de analfabeta não a privava da arte da costura, nem dos cálculos matemáticos necessários para vender a garapa, melado e rapaduras. Helena fazia as contas mentalmente. Deste modo é que achava o valor total de cada venda. E bem assim, a quantia a receber e o troco a ser devolvido. Em 1963, e a família mudaram-se para a própria chácara de 4 alqueires e meio, localizada no bairro Santa Cruz, nessa cidade de Ipuã. Helena mantinha-se na árdua luta de sempre, inteiramente dedicada ao trabalho e à família. Nesse tempo, ela já não tinha irmãos pequenos, mas ainda ajudava a mãe, por causa dos irmãos doentes. E assim o fez até os últimos dias de sua vida. Em 15 de fevereiro de 1975, vítima de um tumor renal, faleceu Helena Martins Fornel aos 59 anos de idade. Além do marido e os filhos, deixou 17 netos. Plenário vereador Tofino E. Marcos, 4 de agosto de 2014. Vereador Cláudio Luiz Ferreira de Souza. Será encaminhada a indicação número 58/14, solicitado pelo mesmo vereador. Indicação 59/2014. Excelentíssimo senhor Enício Ferreira, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, satisfeitas as formalidades regimentais, indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que reforme e faça o calçamento e iluminação
da quadra de esporte localizada na rua Castelão Ramos, no bairro da Capelinha. Plenário, vereador Teofilo Marcos, 4 de agosto de 2014. Vereador Sebastião dos Reis. Será encaminhada a indicação número 59/14, solicitado pelo vereador Sebastião Queroseno. Indicação 60/2014. Excelentíssimo senhor Nício Ferreira, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, satisfeitas as formalidades regimentais, indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que seja instalado cobertura e bancos em todos os pontos de ônibus do bairro da Capelinha. Plenário Teofilo Marcos, 4 de agosto de 2014. Vereador Sebastião dos Reis. Será encaminhada a indicação número 60/14, solicitado pelo mesmo vereador. Indicação número 61/2014. Excelentíssimo senhor Nício Ferreira, presidente da Câmara Municipal, nesta. Senhor presidente, satisfeitas as formalidades regimentais, indico ao chefe do Executivo Municipal para que uma rua seja denominada com o nome de Assuero Tolentino de Almeida. Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o nome de um ilustre cidadão, Assuero Tolentino de Almeida, brasileiro, natural de Ipuã, estado de São Paulo. Nasceu na zona rural do município, na Fazenda Cachoeira, em 20 de junho de 1931, filho de Dinamérico Tolentino de Almeida e Maria Osório de Almeida. Durante toda a sua infância morou na Fazenda Cachoeira, onde ajudou seu pai com as atividades laborativas. No entanto, ao contemplar 18 anos, arrumou seu primeiro emprego de açougueiro e foi morar com seu irmão Acácio em Ipuã. Aos 22 anos, voltou a morar na Fazenda Cachoeira para trabalhar como agricultor. Logo depois, ao completar 23 anos, casou-se com Elza Mingoni. Junto tiveram 8 filhos, sendo estes Carmen Lúcia, Luiz Carlos, Vera Lúcia, Maria Josefina, Elizabeth, Assuero Dinamérico, Elza Judite e Paulo Humberto. Assuero foi avô de 6 netos e 11 netas. Com 26 anos, mudou-se para São Joaquim da Barra. Trabalhou como vendedor na loja de seu cunhado Fiore Avante. Contudo, não identificou-se com a profissão e, por estar insatisfeito, após 5 meses, retornou para seu local de origem, onde trabalhou como agricultor e, em virtude de possuir algumas vacas, foi fornecedor de leite para a Nestlé. Foi um homem muito religioso, batizou-se aos 27 anos na Congregação Cristã do Brasil e, por ter uma participação muito ativa na igreja, foi durante muitos anos o tesoureiro. Herdou o sítio 7 Lagoas e neste morou por volta de 40 anos, até mudar-se para Ipuã, onde residiu até o dia 14 de dezembro de 2007, data do seu falecimento, motivada por uma parada cardíaca. Plenário, vereador Teofilo Marcos, 4 de agosto de 2014. Vereador Cláudio Luiz Ferreira de Souza. Será encaminhada a indicação número 61/14, solicitado pelo vereador Claudinho. Passaremos agora para a discussão e votação do requerimento solicitado pelo vereador Arnaldo. Requerimento número 22 de 2014. Excelentíssimo senhor Nício Ferreira, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, cumpridas as formalidades, é o presente para requerer de Vossa Excelência que oficie ao Dimutran local solicitando daquele órgão que providencie placa de sinalização indicando o anel viário aos motoristas que transitam no sentido Guaíra-Ipuã,